presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, defendeu nesta segunda-feira que a anistia para os presos, pelo 8 de janeiro, que a anistia seja tratada com responsabilidade, para não intensificar a crise entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ele falou hoje em um evento na Associação Comercial de São Paulo e a gente vai ouvir o que disse, então, o presidente da Câmara, Hugo Motta, Ele que falou a respeito desse assunto no evento. Vamos acompanhar, então. Não falei desde o dia de ontem de público sobre as manifestações. Primeiro dizer que eu sou um amante da democracia e acho que toda e qualquer manifestação de qualquer partido é válida para defender qualquer pauta dentro do Congresso. Não cabe ao presidente ser censor de pauta, Cada partido defende aquilo que entende ser importante e não há um tema mais ou menos importante, mais ou menos relevante que a casa não tenha que se debruçar e enfrentar se é trazido por um partido político. Dizer que a própria obstrução também é regimental, nós temos que respeitar, é um instrumento do legislativo e, de certa forma, o que eu penso que nós temos que ter para esse momento que o Brasil vive é defender a pacificação nacional. O que o Brasil precisa é dessa pacificação. Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que nós vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Nós falamos aqui sobre diversas outras pautas que são importantes, que nós temos também que enfrentar, que nós vamos também tratar as pautas dos outros partidos, que também têm relevância dentro da casa. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só, uma música de uma nota só, não é isso. O Brasil é muito maior do que isso, nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado, vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Nós não podemos nos dar diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. Quem também comentou o assunto foi o deputado federal Fred Costa, de Minas Gerais. Em entrevista ao Café com Política, que você vai acompanhar ainda nessa semana, ele falou que a anistia é um tema que precisa ser debatido. Essa semana em especial não tive ainda reunido com ele. Na semana passada ele viajou com o presidente, na semana retrasada foi levado pela primeira vez para a nossa reunião de líderes. Acho importantíssimo, fundamental, que nós no parlamento nós podemos ter posições contrárias, que brigam essas ideias, jamais os homens, com respeito. E não podemos nos furtar das grandes discussões. Isso está na pauta do dia. Acho que vai chegar a ser votado. Com aqui uma observação. O presidente Hugo Motta, tão logo assumiu, ele fez questão de muitas vezes citar, durante o transcurso da sua campanha, após ser eleito e nas reuniões de líderes, que ele não quer utilizar do instituto da urgência. O que é urgência? Para que as pessoas, cidadãos, possam entender. Quando o projeto de lei começa a tramitar na casa, ele vai para as comissões. Então, temáticas, assim como nós citamos, a Comissão de Legislação Participativa que eu presido. Passa pelas comissões
e chega para apreciação e votação no plenário. Ou, em se tratando desse caso especial, possa ser feito uma comissão especial, trata do tema e ele remete ao plenário. Mas o fato é que desde que estabeleceu aí o seu mandato como presidente, ele não tem utilizado desse instrumento, de tal forma que eu acredito que ele deva fazer uma comissão especial para que seja, então, debatido esse assunto e, então, remetido ao plenário da Câmara. Mas eu, particularmente, sou um defensor que a gente não deve furtar as nossas prerrogativas e logo debater, discutir esse assunto para que tome a decisão a maioria. A gente tem que lembrar que ontem a gente teve uma manifestação, um ato do ex-presidente Jair Bolsonaro com vários governadores de direita ali na Avenida Paulista, justamente discutindo essa questão ali da anistia. A gente tem que lembrar que teve um cálculo ali da USP, né, do observatório, que teve a expectativa de quase 45 mil pessoas. Foi mais do que o ato que aconteceu em Copacabana, lá no Rio de Janeiro, mas ainda está um pouco distante realmente daquelas primeiras expectativas iniciais, expectativas projetadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela direita, de 1 milhão de pessoas. O ex-presidente não está conseguindo mobilizar a mesma quantidade de pessoas que mobilizava alguns anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, não é uma fatia desconsiderável, porque a gente não vê um outro segmento, um outro espectro ali político conseguindo colocar a mesma quantidade de pessoas ali na rua, esses 45 mil pessoas. Mas aí a gente tem algumas questões ali para a gente levantar. Não sei, a Adriana vai até trazer um dado sobre isso, se essa questão da anistia é um clamor das ruas. Saiu uma pesquisa aí da Quest ontem, saiu uma da Datafolha hoje, que mais de 50%, né, dos entrevistados não consideram que essa é a pauta do dia. Então, talvez essa não é uma pauta ali da direita, é uma pauta do bolsonarismo. A gente tem que lembrar que esse texto da anistia não vale especificamente só ali para os condenados do dia 8 de janeiro. É um texto um pouco mais abrangente. Eu até peguei um trecho aqui pra gente, que ele vale desde outubro de 2022, que perdoa quem praticou crimes políticos, eleitorais, sendo manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações em rodovias, porque eu não sei se vocês vão se recordar, mas naquela época ali na eleição de 2022, a gente teve algumas denúncias de caminhoneiros que fecharam algumas estradas. Então, vale desde outubro de 2022. E há quem diga ali, também quem aposte que nesse período de outubro de 2022, isso também poderia proteger ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que de alguma forma posteriormente poderia ali também contestar a inegibilidade. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção dessa manifestação que aconteceu ontem é a presença ali dos governadores de direita. Então a gente já vê todo um contorno ali de 2026. Quase esses governadores pedindo a benção ali do ex-presidente Jair Bolsonaro para ter esse apoio. Mas ao mesmo tempo, a gente vê, e acho que a gente não pode esperar isso, que esses governadores de direita, eles vão fazer alguma coisa para questão ali de reverter a inegibilidade de Bolsonaro, porque para eles também não querem que o Bolsonaro se torne elegível, porque eles só querem a benção do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo a gente vê ali que o ex-presidente não necessariamente vai apoiar algum deles, pode apoiar um filho, né, alguém da família, Michele Bolsonaro, todas essas questões. E foi interessante também a gente ver como todo mundo se organiza, né? O prefeito de São Paulo já estando lá, porque se o Tarcísio for o candidato ali da presidência, o prefeito de São Paulo, ele pode ali se candidatar ao governo do estado. Então, é interessante a gente observar como que ficam todas essas manifestações. Pois é, a gente tem também, já que a Letícia falou, em relação aos dados da pesquisa Datafolha, só trazer aqui algumas informações que podem também servir, né, de subsídio, até mesmo para os nossos comentários aqui. Levantamento no Instituto Datafolha, então, publicado nessa segunda-feira, como você acompanha aí, omtempo.com.br, revelou que 56%, né, dos brasileiros são contrários à anistia
para os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro. Mais abaixo, a pesquisa traz esses dados, né? No dia seguinte, a manifestação em São Paulo, que foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados pela PEC da anistia. E aí chegamos aos números. O Instituto revela que 37% da população é a favor de anistiar os condenados pelos crimes cometidos. Outros 6% dos entrevistados não souberam responder, 2% se disseram indiferentes, e sobre as penas aplicadas, 34% das pessoas consideram adequadas, mas 36% defendem a redução de punição e 25% acreditam que as sentenças devem ser aumentadas. Talvez esse dado, né, esse recorte da pesquisa em relação à pena vá muito de encontro ao que disse Hugo Mota. Agora há pouco a gente ouviu a fala, né, do presidente da Câmara dos Deputados falando em sensibilidade e em responsabilidade na análise do PL da anistia. Sensibilidade, sobretudo, em relação às penas, no meu entendimento. Pelo que ele disse, né, há exageros que precisam ser consertados. Então, nesse sentido, há sensibilidade, pelo menos vai de encontro, então, o que pensa, né, a população em relação a esse recorte. Lari. Adriana, eu acho que eu vou de encontro ao que a Letícia falava mais cedo, e é algo que a gente já tem batido nessa tecla aqui também, a respeito de não ser uma pauta das ruas. Ok, né, a mobilização do domingo agora, de ontem, foi mais significativa do que a última que a gente viu no Rio de Janeiro, inclusive com tentativas para justificar a baixa adesão lá no Rio, com o fato de que, domingo, de manhã, o Carioca acorda mais tarde, eles marcam para a Avenida Paulista, mesmo lugar onde ocorreu o ato convocado, sem ser no último fim de semana, no outro ainda, por entidades de esquerda, por partidos de esquerda, com o deputado federal Guilherme Boulos sendo a principal figura ali de convocação desses atos de esquerda, na Avenida Paulista também, e não conseguiram colocar 7 mil pessoas na rua, de acordo com aquele monitor da USP. Agora, né, a gente já desconfiava que não era uma pauta das ruas, mas havia uma certa expectativa de que a esquerda poderia mobilizar no sentido de ir contra ali a tentativa de golpe de Estado e tudo mais. Bom, não foi o que a gente viu. Esse ato acontecendo ontem também na Avenida Paulista, conseguiu levar um contingente maior, não chegou perto do que os organizadores chegaram a divulgar como expectativa, mas, como a Letícia disse, mobilizou mais gente, sim. O que a gente precisa ver a partir de agora é algo que a Adriana trouxe, que é apontado pela pesquisa Datafolha. Será que a direita vai conseguir alcançar ali um apoio popular, um apelo popular, a partir dessa questão da dosimetria? Ou seja, ok, você, cidadão, é contra a anistia, mas você é a favor de que as penas não sejam tão duras, etc, etc e tal. Será que é assim? Será que vai ser essa a estratégia da direita para tentar mobilizar mais gente nas ruas? E a gente sabe que os interesses em relação ao PL da anistia, como a Letícia bem trouxe, vão muito além do que garantir, né, que os condenados pelo 8 de janeiro possam sair da prisão, enfim, né, e não continuarem reclusos, por exemplo. Mas a direita está percebendo que precisa, sim, modificar o discurso, adaptar o discurso para conseguir esse apoio popular. E esse apoio popular, obviamente, aumentando, tem grandes chances de se transformar em apoio para 2026 para o nome da direita. E aí quero chamar a atenção para um momento da manifestação ontem, que foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro discursando. O Carlos Bolsonaro chega, né, a abraçar, chegar perto dela, botar a mão no ombro dela quando ela está ali discursando juntamente com o Flávio e com o Jair Bolsonaro. E aí eles começam a gritar pelo nome de Eduardo Bolsonaro, ali desejando força para Eduardo Bolsonaro, que, segundo eles, é um exilado nos Estados Unidos. Então, assim, a gente sabe, né,
que Michele e Carlos Bolsonaro têm ali suas diferenças, né? A relação deles não é a melhor, mas a gente vê que naquele momento ali do trio, naquele momento do discurso, da manifestação, eles se unem em torno do nome de Eduardo Bolsonaro. Então, assim, esse vai ser o movimento também, já testando os nomes da direita que vão colar ali em relação a esse apoio popular, enfim. Muitas possibilidades aqui que eu levantei, pessoal, mas eu acho que esse ato de ontem traz esses insights para a gente também. Não só em relação a anistia vai andar ou não vai no Congresso, como a família Bolsonaro está se organizando e está se fortalecendo, entre aspas, internamente, para já tentar fazer o próximo nome de 2026, porque a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Então, muitos pequenos acontecimentos ali dentro desse ato que eu queria trazer também para a nossa reflexão, meninas. A pesquisa Quest, que foi divulgada ontem, traz inclusive um recorte das pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Segundo a pesquisa Quest, 52% de quem votou no Bolsonaro também não considera a anistia uma pauta prioritária. Então fica aí realmente essa questão, não é a pauta das ruas. E se a gente vê essa questão da dosimetria das penas, isso, se o próprio Supremo, o Fux já falou disso, o próprio Supremo faz ali uma autocrítica sobre essa questão das penas, começa a rever essas penas, o próprio PL da anistia também perde força, porque é uma das pautas. Falou-se muito da Débora ali nesse fez as críticas que o Bolsonaro não pode fazer, né? Então ele quase terceiriza, né? Fica sendo essa pessoa que fala as questões que o Bolsonaro, os governadores de direita não possam fazer. O Silas Malafaia chegou a falar que o Hugo Mota envergonha o povo por não pautar o PL da anistia. E hoje essa semana... Desculpa, Adri, pode ir, depois eu vou. Era só para lembrar que essa semana a gente tem também o julgamento, né? Que continua o julgamento das pessoas envolvidas, né? Naquele inquérito, na denúncia que foi enviada pela Procuradoria-Geral da República, que está sendo julgada lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem esse julgamento, se não me engano é dia 9, não é? Rodrigo, deixa eu só me confirmar. Ou teve um mudança? Adiamento. Teve um então adiamento. Foi isso. Teve um adiamento. Agora, as novas datas, pelo menos em abril, né? Vão ser aí nos dias 22 e 23 de abril. E depois, em maio, a gente vai ter de 15 em 15 ali. Nos dias 6 e 7 e depois nos dias 20 e 21. Eu não sei se foi... Eu não sei se foi. Ele alterou. Eu não sei se foi até propositalmente, Lari, mas de certa forma é uma estratégia até para não haver também essa pressão, né? Ou até uma crise institucional também entre Supremo e entre Legislativo, porque esse julgamento acontecendo numa semana que a gente está passeata, pós-ato pela anistia e pressão também no Congresso, seria também um elemento a mais, né, para que essa crise constitucional se agravasse. Então, não sei se foi uma estratégia do Supremo Tribunal Federal, no entanto, esse elemento, então, já é um elemento a menos nesse contexto em que a gente está falando sobre uma possível crise, né? Sim, Adriane, e a gente viu isso, inclusive, na fala do Hugo Mota, né? Que a gente rodou aí um pouquinho mais cedo. Tudo que ele não quer é abrir uma frente de crise com o Supremo Tribunal Federal, né? Já se enfrentou uma crise muito longa, Congresso e Supremo Tribunal Federal, por conta do pagamento das emendas parlamentares. Hugo Mota não quer, né? Não quer continuar uma crise com outro tema, um outro assunto, mas ele não quer. Então, se foi de propósito ou não foi, não sabemos, mas a tendência é que tenha uma contaminação menor, né? Talvez, já que vai ter esse tempo aí de uns menos de 20 dias, vamos botar 15 dias, para as coisas se assentarem um pouco mais e aí seguir para o próximo julgamento na primeira turma.
Pois é, a gente tem que ver, o próprio Fred Costa aí falou também, como que vai ser. Então agora fica mais ali claro que talvez essa questão da anistia passe ali pelas comissões especiais, que a gente sabe que é o jeito do assunto morrer, né? Que vai se alongando e ali as questões nunca vão pra frente, exatamente. O Hugo Mota vai fazer mais ou menos o que o Arthur Lira fez, né? Foi empurrando essa questão com a barriga. E é engraçado ver isso, Letícia, porque costumam dizer, né? Quando cria uma comissão especial ou quando cria um grupo de trabalho, já mostra aí que o assunto, que a tendência é que a coisa não caminhe tão rapidamente. A gente sabe que no caso de proposta de emenda constitucional, de fato, tem que criar, né, a comissão especial, enfim. Mas quando a gente sai um pouco desse âmbito e vê esses colegiados especiais sendo criados, de fato, é para a coisa não ficar tão ali naquele auge, né, quando está muito, muito em alta e que pode prejudicar o debate político, né, e que fatalmente acaba prejudicando o debate político. Hoje, no Congresso, a gente ainda não teve muita coisa, né? Segunda-feira, ainda estão ali esquentando os motores. Então, a partir de amanhã, eu acho que a gente vai conseguir ter uma visão um pouco mais certeira de como que esse tema vai ser tratado lá. Por quê? A gente viu o protesto no domingo, a gente viu essa declaração do Hugo Mota hoje, e a gente tem uma promessa de obstrução do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como que vai ser o peso dessas forças, né? O protesto, etc., todo aquele clamor ali, aqueles discursos, integrantes importantes, autoridades, governadores estiveram ali, ou se vai ser a fala do Hugo Mota que vai dar o tom das coisas mesmo, né? Não é hora de abrir uma nova crise com o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a partir de amanhã a gente vai ter um pouco mais de clareza. E aí a gente vai ter uma semana inteira, né, ali sem interrupção por feriado, etc., porque já na semana que vem tem a Semana Santa, mas eu acho que a gente vai conseguir ter um termômetro bacana, meninas. Mas o PL já sofreu uma derrota, né, Larissa, nisso, porque exato. O Sóstenes Cavalcante estava tentando recolher ali a questão das assinaturas do líderes, não conseguiu, e agora começou a recolher individual, então realmente isso mostra ali que nem dentro do Congresso isso é um assunto, né, é uma questão de consenso. Exatamente, isso mostra, né? Essas tentativas de assinatura para requerimento de urgência, tentar colocar o requerimento de urgência, enfim, quando essas estratégias não vão dando certo, a gente já tem realmente indício ali do que está acontecendo, de que a coisa não vai prosperar, como os líderes ali né, da bancada do PL e de outros partidos que acabam apoiando essa causa da anistia gostariam. Então já é indício aí dos trâmites. E vamos ver se a gente tem um sinal mais claro a partir de amanhã, né?